Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz, Senhor, no que você me diz, Jesus. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um culto online aqui na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu sou o pastor Evandro Binchen, pastor da congregação Bom Pastor em Manaus. O culto de hoje ainda faz parte do culto de Quaresma, ainda estamos no período de Quaresma, período de reflexão sobre os nossos pecados, mas especialmente um período de reflexão sobre o tamanho do amor de Deus por nós. O amor de Deus que pelo ser humano vai muito além do que o nosso entendimento humano é capaz de compreender, como veremos na carta de Paulo aos Efésios, quando Paulo diz assim: o amor de Deus por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe vida que temos em união com Cristo Jesus. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Que palavra evangélica, que palavra maravilhosa para iniciarmos este nosso culto esta noite. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha de fé através da reflexão sobre a sua palavra. Assim como nós estamos, então damos início a este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós louvamos ao nosso Deus. Jesus bendito, quero te servir, pelos teus caminhos fazer-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, vem ao nosso encontro, mostra o teu
Neste momento nós vamos lembrar dos nossos pecados, confessar os nossos pecados a Deus e pedir que Ele nos perdoe. Ó Santo Deus, Tu que és meu Pai Celestial, sei que sou um pobre pecador e erro diariamente por pensamentos, palavras, ações e omissões. Sei também que provoco a Tua ira e mereço o castigo neste mundo e na eternidade. Por tudo isso, fico muito triste e peço que me perdoes por amor de Teu Filho. E pelo auxílio do Teu Espírito Santo, quero mudar a minha vida. Amém. Como é bom sabermos que somos amados por Deus e que quando nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se é assim que você se encontra, se você se arrepende dos seus pecados e deseja o perdão de Deus, bem como forças para lutar contra as tentações e o pecado que habita em ti, vá em paz. Os seus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós faremos neste momento a leitura do Salmo indicada para hoje, Salmo de número 107, os versículos 1 a 9. Quem nos dirige esta leitura é o nosso irmão Cícero. Leitura do Salmo 107, versículos de 1 a 10. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Digam isso os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo, e os que reuniu dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por regiões áridas, sem encontrar cidade onde pudessem habitar. Famintos e sedentos desfaleciam. Em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Conduziu-os por um caminho certo, para irem até uma cidade em que habitasse. Rendei graças ao Senhor, por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois Ele satisfaz o sedento e sacia o faminto. Até aqui a leitura. Nós falamos com Deus em oração. Bondoso Deus e querido Pai, graças te damos porque Tu és bom e porque o Teu amor dura para sempre. Porque o Teu amor dura para sempre e enviaste Jesus para nos salvar. Porque o Teu amor dura para sempre e enviaste o Espírito Santo a nos conceder a fé em Jesus. Porque o Teu amor dura para sempre, estamos esta noite reunidos em Teu nome, louvando e adorando a Ti. Porque o Teu amor dura para sempre, sentimos a Tua graça, o Teu cuidado, o Teu zelo por nós, pela Tua palavra, pela Tua igreja. Peço a Deus esta noite que abençoes a cada um de nós que aqui está, acompanhando a este culto, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Que tenhamos um culto edificante e fortalecedor aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós seguimos com as nossas leituras bíblicas e a próxima leitura bíblica indicada para o dia de hoje está registrada no Antigo Testamento, em Números, capítulo 21, os versículos 4 ao 9. Quem nos dirige a leitura do Antigo Testamento é o nosso irmão Alexander. Leitura de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. A serpente de bronze. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti.
Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. A leitura do Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Quem nos dirige esta leitura é a nossa irmã Deliane. Leitura de hoje, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Até aqui a leitura. O evangelho indicado para esta noite nós encontramos em João, capítulo 3, versículos 14 ao 21. Quem nos dirige a leitura do evangelho de João é o nosso irmão Arnildo. A leitura do Santo Evangelho para este culto nós encontramos no livro de João, no capítulo 3, dos versículos 14 ao 21. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele também tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém. Te convido, irmão e irmã, também neste momento, a todos juntos confessarmos a nossa fé através do credo apostólico. E quem nos dirige este momento de confissão de fé é o nosso irmão Arninho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Você já parou pra ver tudo que está acontecendo? Tanta tristeza e dor, tanto tormento. Mas Deus nunca vai te abandonar. Basta acreditar em Deus, tudo vai com Deus. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra ti. Ele te levanta ao cair e contigo vai sempre seguir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra ti. Ele te levanta ao cair e contigo vai sempre seguir. Vai voltar. Então toda tristeza vai passar. Basta acreditar em Deus, tudo vai com Deus. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra ti. E Ele te levanta ao cair e contigo vai sempre seguir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra ti. Ele te levanta ao cair e contigo vai sempre seguir. E contigo vai sempre seguir. Seguir. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, se você está acompanhando o nosso culto desde o início, se você participou do momento das leituras da Palavra de Deus até aqui, certamente você percebeu que elas estão assim, intimamente relacionadas umas com as outras. Números 21 fala de quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito para o levar à terra prometida, uma terra nova, boa e rica. O texto do Salmo 107 aponta para este mesmo evento. E o Evangelho de João, Jesus usa este evento histórico para apontar para a graça de Deus, para o que ele iria realizar pelo seu povo. E o texto de Efésios é uma aplicação prática de tudo isso. Então, se você não acompanhou, chegou agora em nosso culto, não tem problema, não saia daí. Nós vamos resgatar algumas partes mais importantes destas histórias e trazer uma aplicação para a nossa vida hoje. Então, vamos juntos dar um passeio através das nossas leituras bíblicas indicadas ao culto de hoje. No Antigo Testamento, o livro de Números, Deus está conduzindo, então, seu povo da escravidão do Egito para a terra prometida. Uma terra boa e rica. E essa viagem, então, do povo de Israel começa há bastante tempo, onde o povo de Israel foi escravo por 400 anos, cerca de 400 anos.
No Egito, o povo de Israel, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, esse povo cresceu muito e estava preocupando Faraó, pois, numeroso como o povo era, poderia, no pensamento do Faraó, se unir com povos inimigos e de repente tomar o poder, tomar o controle do Egito, ou talvez abandonar o Egito, fugir. Para evitar essas possibilidades, o Faraó colocou feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados, tornando a vida dos israelitas amarga. Eles eram tratados com crueldade. A ideia era colocar o povo de Israel a fazer trabalhos pesados para que estivessem sempre cansados, exaustos, para que não pudessem lutar. Olha só que interessante a visão do Faraó quanto ao povo de Israel. Então os israelitas, diante de tudo que estavam passando, sofrendo, começaram a orar a Deus para que Deus os libertasse, os levasse embora dali, porque o sofrimento era muito grande. Então Deus chama Moisés para liderar a saída do povo de Israel do Egito para uma terra nova. E aí nós lembramos da história, lembramos das 10 pragas, onde Deus levou ao Egito através do Moisés e de Arão, para que o faraó então pudesse libertar o seu povo. Ao sair dali, Deus abriu o mar vermelho ao meio e o povo de Israel passou como que em terra seca. Então eles perceberam o cuidado de Deus para com eles. Eles sabiam que tinha um Deus Todo-Poderoso cuidando deles, zelando por eles, ajudando a eles a ter uma nova vida. Porém, olha como é o ser humano. No meio do deserto não havia onde conseguir alimento e água para tanta gente. E o que é que Deus fez com o seu povo? Mais uma vez Deus demonstra o seu cuidado ao seu povo e dava a eles, para saciar a sua sede, água que saía da rocha. Olha só, milagrosamente. E fazia com que literalmente chovesse, caísse comida do céu. A cada noite, junto com o sereno, caía um farelinho que ia se acumulando, formando o que o povo chamava de maná, que era comida que Deus dava ao seu povo diariamente para alimentar o seu povo. Mas ainda assim, pouco tempo depois, o povo começou a reclamar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam assim: porque Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos de fome nesse deserto, onde não há pão e nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Aqui cabe bem aquele ditado popular que diz assim: estavam reclamando de barriga cheia, não é verdade? Deus demonstrou o seu amor, seu carinho, os tirando da escravidão, dava a eles alimento que caía, literalmente caía do céu para eles todos os dias. Mas mesmo assim, o povo continuava reclamando do cuidado de Deus para com eles. Se Deus não tivesse feito o que fez, eles teriam morrido de tanto trabalhar no Egito. Se Deus não tivesse dado a eles o maná todos os dias, teriam morrido realmente de fome no deserto. Mas Deus estava cuidando do seu povo. Deus estava zelando por eles. E mesmo assim vinham as reclamações o tempo todo. Já estamos cansados desta comida horrível. Isso tira Deus do sério. Deus então envia cobras venenosas para que mordessem as pessoas, e muitas pessoas mordidas por aquelas cobras morreram. O povo então rapidamente pensou e reconheceu que aquelas cobras haviam sido mandadas por Deus, porque eles estavam reclamando de barriga cheia. Falaram contra Deus, feriram a Deus com a sua boca, e Deus envia cobras que também com a boca feriu o seu povo. Deixa eu puxar um gancho aqui.
Quantas vezes nós também não nos assemelhamos ao povo de Israel e reclamamos de barriga cheia? Talvez você não tenha tudo o que você deseja, talvez ninguém tenha, mas Deus certamente tem concedido a você o que você precisa para viver. Então, abra os seus olhos para perceber quantas coisas maravilhosas Deus concede a você e a sua família todos os dias. Teve alimento hoje? Tem saúde para respirar? Tem esse ar maravilhoso para respirar? É cuidado de Deus, é amor de Deus também para com você e para com a sua família. Essa quarta-feira nós tivemos o nosso web grupo de oração e essa semana nós tratamos do Pai Nosso como uma série e o subtítulo era oramos o Pai Nosso só da boca para fora ou do coração para dentro? E lá no Pai Nosso, na quarta petição, nós aprendemos assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Lutero, no Catecismo Menor, ele fazia uma pergunta, ele dizia assim, o que significa isso? E aí ele dizia assim, Deus em verdade dá o pão de cada dia a todos, mesmo sem a nossa prece, a todos os homens, também aos ímpios, mas suplicamos nessa petição que nos faça reconhecê-lo e receber com agradecimento o pão nosso de cada dia. Então a quarta petição, às vezes a gente faz o Pai Nosso tão rapidamente que às vezes sai até automático. A gente precisa voltar e tentar colocar o nosso pensamento, o nosso coração em cada uma daquelas petições que nós fazemos, para que não saia da boca para fora, mas que realmente seja internalizado, né, seja vivido aquele momento e aquela oração seja colocada, né, de fato na prática. Lutero fazia uma outra pergunta, ele dizia, então o que significa o pão de cada dia? Será que é só o pão que a gente tem para comer no café da manhã? Ele dizia assim, tudo o que pertence ao sustento e às necessidades da vida, como por exemplo, comida, bebida, casa, lar, vestes, calçados, campos, gado, dinheiro, bens, cônjuge fiel, filhos piedosos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, bons vizinhos e coisas semelhantes. Então tudo isso envolve a oração do Pai Nosso, não só das outras pessoas para conosco, ou de Deus para conosco, mas também de nós para com o próximo, né? Se nós desejamos bons vizinhos, leais amigos, cônjuges fiéis, nós também precisamos ser isso na vida do nosso próximo. Devemos ser o cônjuge fiel na vida do nosso cônjuge. Devemos ser nós os bons vizinhos para os nossos vizinhos. Devemos nós ser, né, um cidadão exemplar na sociedade em que nós vivemos. E assim construiremos juntos o mundo melhor que nós tanto esperamos que aconteça. E que não vai acontecer milagrosamente sem que cada um de nós, como cristãos, viva de fato como cristão. Então a oração do Pai Nosso, como nosso subtítulo, né, desta semana era não da boca para fora, mas sim do coração para dentro. Então a quarta petição, que fala do pão nosso de cada dia nos dá hoje, deve ser vivenciado com zelo, com amor, né? E se algo nos falte, busque auxílio também aqui na igreja. Se você que está acompanhando esse nosso momento de culto e precisa de algo para o sustento da sua família, não tenha receio de entrar em contato, né, comigo, como pastor, com a diretoria da nossa igreja. Se você que está acompanhando tenha mais do que você precisa, você tenha uma vida abundante, que você seja instrumento de salvação, de bênção na vida de um vizinho, de um amigo, de um irmão aqui de nossa igreja, né? Nós temos aqui na igreja também um banco de alimentos, vamos dizer assim, disponível para aquelas pessoas que procuram a igreja em busca de socorro. Então, quando Deus nos abençoa com mais bênçãos, mais bens do que nós precisamos, que nós sejamos generosos também em auxiliar aqueles que precisam de ajuda. Veja como é ampla a lista de bênçãos recebidas da mão de Deus. Então, não reclame contra Deus porque você não é próspero como seu vizinho, ou porque não tem a saúde que você gostaria de ter, ou porque não tem um emprego dos sonhos que você gostaria. Pelo contrário, agradeça a Deus por tudo que você tem. Se você pode melhorar, se você pode
crescer, né? Busque sabedoria em Deus para que você possa fazer isso, mas não é porque você ainda não tem que você fique reclamando do que você já recebeu da mão e da graça do Senhor. Voltando ao nosso texto, depois desta reflexão particular para os nossos dias de hoje neste assunto, né? Vamos voltar ao nosso texto. Vimos que o povo foi falar com Moisés reclamando, de repente Deus envia cobras venenosas para que o povo reconhecesse que eles estavam ferindo a Deus. E aí, o que acontece? O povo foi mais uma vez falar com Moisés, agora não para reclamar de Deus, mas para pedir ajuda. Eles reconheceram e disseram assim: Moisés, nós pecamos contra Deus, falamos contra Deus e também contra você. Peça a Deus que tire essas cobras do meio de nós, porque elas estão matando muita gente. Então Moisés foi, orou, falou com Deus em oração, e ele disse para Moisés: faça uma cobra de metal, pregue num poste e erga, levante. Quem for mordido por uma cobra deverá olhar para aquela cobra de metal e ficará curado. Interessante, né? Então Moisés fez uma cobra de bronze, pregou num poste, e quando alguém era mordido, olhava para aquela cobra de bronze, ficava curado. O antídoto que Deus sugere que fosse oferecido ao seu povo era racionalmente uma loucura. Sinceramente, racionalmente era uma loucura. Como assim? Alguém era picado por uma cobra venenosa, devia olhar para aquela cobra de bronze no alto da estaca e ficava curado. Parecia uma piada, mas não era. Era um teste de confiança na promessa de Deus. Quem era mordido por uma cobra e olhava para a cobra de bronze levantada, ficava curado. O veneno não fazia mais efeito, não matava mais a pessoa não morria. Mas alguns pensavam: ai, que besteira, isso é bobagem, onde já se viu? Moisés está zombando de nós, ele acha que a gente é besta. As pessoas que eram picadas pela cobra e não olhavam para a cobra de bronze que havia sido levantada, elas morriam do veneno da cobra que havia mordido elas. Então, onde estava o poder de cura? Será que estava naquela cobra de bronze? Não, estava no confiar na promessa de Deus. Deus poderia simplesmente ter trazido um vento e levado aquelas cobras todas embora do arraial. Tipo, eles reconheceram a sua falha, então tá, vou tirar as cobras daqui. Não, aí ele coloca um teste de confiança. Aquela cobra de bronze servia de antídoto, teste de confiança. Quem confiava na promessa de Deus que havia sido trazida por Moisés e olhava para aquela cobra de bronze, era curado. Quem não olhava, quem não confiava na promessa de Deus, não era curado. O Salmo 107 foi escrito baseado nessa história. O salmista inicia dizendo que o povo de Israel que foi curado, que foi levado para a terra prometida, deveria todos os dias dar graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Essa deve ser a nossa conclusão todos os dias. Ao chegar em casa do nosso trabalho, depois do jantar, antes de dormir, devemos dar graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. A bondade de Deus para conosco é muito maior do que nós precisamos ou merecemos. A bondade que fez com que Deus enviasse o seu Filho Jesus para nos libertar da escravidão, do pecado, da morte e da condenação ao inferno. E aí chegamos ao Evangelho, João 3. No capítulo 3, versículo 14, Jesus resgata aquele evento histórico que nós estamos estudando e aponta para a sua própria vida e missão.
E ele diz assim: assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham o quê? A vida eterna. Todos fomos, entre aspas, mordidos pelo pecado. Assim como quem era mordido por uma cobra lá no arraial de Israel e recebia dela o veneno, ele precisava de ajuda urgentemente. Precisava de um antídoto, caso contrário, ia a óbito. Assim também nós que fomos mordidos pelo pecado e tivemos o veneno do pecado injetado em nós, também precisamos urgentemente de ajuda. Não pense que você é imune ao veneno do pecado. Reconheça que você precisa de ajuda, aceite o antídoto que Deus oferece para você. Jesus, que foi levantado, assim como a cobra de bronze foi levantada no deserto, o Filho do Homem tem que ser levantado numa estaca. Olha que interessante, Jesus faz aquela ponte, né? Aquela ligação entre pecado e a ação de Deus, né? Que eles tiveram lá em Números, com todos os seres humanos que têm o pecado e precisam também da ação de Deus. Os israelitas foram sarados ao confiar na promessa de Deus, ao olhar para a cobra de bronze levantada por Moisés. Nós também somos sarados ao olhar para o alto da cruz e confiar em Jesus, ao crer que Ele é o antídoto de Deus para o veneno do pecado, ao crer que Ele é o nosso Salvador. Parece loucura? Parece bobagem? Parece que Deus está zombando de nós? Parece tão simples para resolver um problema tão grandioso? Mas é a forma que Deus encontrou. Trouxe a cura para o nosso maior problema, que é o pecado, de um jeito simples e gracioso. Você não precisa fazer coisas grandiosas, você precisa confiar na obra de Cristo na cruz por você. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Aqui se resume toda a graça de Deus. Aplique essa passagem à sua vida, porque Deus amou você tanto que deu o seu único Filho para que você nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos. Todos vocês, todos nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado. Por isso, amado irmão e amada irmã, deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que momento maravilhoso que nós tivemos agora em, na palavra, receber conforto, fortalecimento, esperança, porque através desta palavra relembramos a maravilhosa graça de Deus em nos conceder o antídoto para o nosso pecado. Confiar em Jesus, no que Jesus fez na cruz, por mim e por você. Certamente devemos concluir como o salmista sugere: demos graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Confiando na graça e no amor de Deus, certamente gratos por tudo que Ele nos concede, nós vamos louvar ao Senhor. E
Se Ele tocar o seu coração a fazer nesse momento uma oferta de gratidão, você poderá usar os QR Codes que teremos na tela para facilitar também este momento. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e louvemos ao Senhor com muita fé, com muita alegria. Nesse momento nós vamos falar com Deus. Quem nos dirige este momento de oração é a nossa irmã Miriam Manzoni. Querido Pai nosso, não somos dignos por nós mesmos de te chamar de Pai, mas por conta de teu enorme amor e bondade, através da morte de cruz do teu Filho, temos esse presente. Estamos perante ti para agradecer pelo dom da vida, do amor, do alimento e da fé. Estamos perante ti para pedir o teu perdão perante o arrependimento de nossos pecados. Pecados esses que só os sabemos mediante o conhecimento de tua palavra, pois do contrário seríamos ignorantes de nossas falhas. Obrigado, Senhor. Humildemente pedimos, ouve a nossa oração. Pedimos pela nossa congregação, que nos mantenha em sua palavra verdadeira e fé inabalável, pela nossa igreja local, regional e nacional. Pedimos pela nossa saúde, ou como ensinado pela palavra de nosso pastor esta semana, pedimos pelo pão. Pão que envolve tudo o que precisamos em nossa vida, em todos os sentidos, material, emocional e de convívio. Pedimos pelo nosso corpo médico e enfermeiro, para que, com resiliência e sabedoria, cuidem de todos conforme a tua vontade. Senhor, pedimos pela nossa cidade, por nosso estado e pelo nosso país, que saibamos com sabedoria auxiliar o próximo, fazendo a nossa parte nessa história. Permita-nos que em todo esse cenário perguntemos mais o que eu posso fazer ou o que isso tudo tem em relação às minhas atitudes e menos procurar erros e culpados no próximo, seja ele próximo ou não tão próximo assim. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais bons samaritanos e menos juízes, praticando a boa ação e menos a fala alheia. Agradecemos, Senhor, por todos os recuperados, agradecemos pelo acalento aos enlutados e que cada um reconheça a tua mão em todos os acontecidos. Agradecemos pelos aniversariantes e que cada um comemore em si mais um ano de oportunidade de vida, oportunidade de fazer o melhor.
Senhor, temos tantas opiniões, tantos pedidos que somente Tu os sabes, e agradecemos por tantas oportunidades. Senhor, ouve a nossa oração, que pedimos em nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós oramos também a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê a vocês corações gratos e fervorosos a compartilhar a palavra de Deus. Então, aproveite, clique aí abaixo deste vídeo em compartilhar e assim esta palavra poderá alcançar ainda mais pessoas. Se você ainda não adquiriu, você mora em Manaus, ainda não adquiriu o seu Castelo Forte, nós temos ainda algumas unidades ao preço de R$22, tá? É uma ferramenta fantástica de edificação diária, são mensagens diárias que nos aproximam de Deus e nos tornam assim, mais íntimos do Senhor. Também podem nos dirigir nosso momento de oração, que é muito especial. Falando em oração, todas as manhãs nos reunimos de 7 às 7h30, horário de Manaus, para falar com Deus, levar a Ele os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos. Todas as manhãs fazemos uma devoção, minha esposa e eu, Kedman Binchen e Evandro Binchen, juntos, dirigimos este momento que tem sido assim maravilhoso, tem sido edificante e nós somos muito gratos por esse momento que nos aproxima um do outro, nos aproxima de Deus, nos aproxima de vocês também. Então, se você ainda não está participando, estendo o convite, venha com a gente todas as manhãs de 7 às 7h30, de segunda a segunda. Inclusive, hoje tivemos, amanhã teremos novamente, então venha com a gente, vai ser muito especial. Um outro aviso é que assim que encerrar o nosso vídeo deste culto, em alguns instantes iniciará um segundo vídeo com a Escola Bíblica Dominical deste dia. Então, não saia daí, já já teremos a Escola Bíblica Dominical. Nós encerramos nosso culto com um lindo louvor. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Tchau, tchau. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus.
dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.